Olá, eu sou Rafael Reis, da marketingdeconteúdo.com.br e hoje eu respondo a pergunta enviada pelo Luciano Montenegro. O Luciano comenta aqui: qual a melhor estratégia para montar um programa direcionado a pacientes com doenças crônicas, de forma a torná-lo mais eficiente e atrativo, e que as pessoas tenham vontade de pagar por ele? Luciano, eu já trabalhei com clientes na área de saúde ao longo dos últimos anos. Teve um case bastante interessante que a gente desenvolveu na área de saúde e atualmente eu estou atendendo mais dois. Já trabalhei com planos de saúde, com hospitais, com clínicas, com fabricantes de equipamentos médicos, então várias áreas da medicina moderna, e a gente pôde testar as técnicas de conteúdo de forma diferente em cada uma delas. O que acontece, um dos insights mais poderosos que eu tenho para te passar sobre isso, é que você tem que usar o Dr. Google a seu favor. Existe um fenômeno que os médicos reclamam bastante, que é o Dr. Google. As pessoas têm um diagnóstico de alguma patologia ou um pré-diagnóstico, né? Olha, é possível que você tenha determinado problema no fígado, então eu vou pedir um exame de fígado para você. E aí ela já sai procurando tudo que ela pode ter no Google, e aí ela descobre que ela pode ter um problema grave no fígado e que ela pode morrer. E ela chega para o médico e fala: eu tenho tal coisa, eu vi que eu tenho esse sintoma. E ela acaba passando por cima da autoridade médica e, ao mesmo tempo, fazendo um autodiagnóstico sem base nenhuma, sem informação nenhuma para isso. O que acontece é que muita gente se desespera à toa e acaba acreditando que um determinado sintoma que não é necessariamente aquilo que ela tem é uma doença mais grave ou um problema mais grave. Você pode usar isso a seu favor. Eu gosto muito de um princípio científico que o Nassim Nicholas Taleb comenta no livro A Lógica do Cisne Negro. Ele fala: a ausência de confirmação não é a confirmação da ausência. O que isso significa? Se você fez um exame que não encontrou indícios de câncer, isso não é um indício de que você não tem câncer. Então, geralmente as pessoas leem o resultado de um exame e vem lá: não foram encontrados indícios de câncer de fígado. E elas vão entender: foram encontradas evidências de que não há câncer de fígado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não encontrar a evidência não significa que a coisa não está lá, significa que você não encontrou a evidência. Até que você consiga provar efetivamente que aquilo não está lá, a suspeita ainda existe. Na área médica, isso é especialmente complicado, porque muitas vezes os exames vão revelar um indício, mas eles não comprovam que você tem uma determinada patologia. Você tem que usar esse fator ao seu favor. As pessoas vão buscar por essas informações no Google e elas vão querer descobrir alguém que é autoridade naquele assunto médico. A gente trabalha com um cirurgião de coluna muito conhecido, que é o Dr. Luiz Pimenta. Realmente a maior autoridade no Brasil é em cirurgia de coluna. O único cirurgião brasileiro que é membro da World Spine Society, né, a Sociedade Mundial de Cirurgia de Coluna. E ele é membro do conselho. Desenvolveu técnicas de cirurgia com incisões mínimas, né, a cirurgia minimamente invasiva. E estudando o mercado dele, a gente foi descobrindo várias características dos pacientes. Uma delas é que quando alguém recomenda a você uma cirurgia de coluna, você quer ouvir uma segunda opinião. Ninguém quer se submeter a uma cirurgia de coluna, que em tese é uma cirurgia bastante arriscada, sem ouvir uma outra opinião. E aí as pessoas entram no Google e procuram, por exemplo, especialista em coluna. E está lá o Dr. Luiz Pimenta como um especialista em coluna e que pode te dar uma segunda opinião bastante embasada. Isso atrai leads que já estão numa fase de pré-conversão, ou seja, já foram diagnosticados, já fizeram exames, têm uma indicação cirúrgica e estão um tanto desconfiados. E aí, a hora que eles chegam no Instituto de Patologia da Coluna, eles são recebidos por médicos especialistas, por cirurgiões que têm anos de experiência e por uma equipe médica que é capaz de avaliar aquele caso e recomendar se aquela cirurgia é mesmo adequada ou se existe uma outra técnica mais nova, menos invasiva, mais conservadora que possa tratar aquele caso. Isso, ao longo de alguns anos, gerou literalmente milhares de leads potenciais e centenas de clientes para o Instituto, simplesmente gerando conteúdo para as pessoas. Colocando conteúdo de forma que as pessoas entendessem que o Luiz Pimenta e toda a equipe de cirurgiões que transitava em torno dele, que eram sócios do Instituto, que eram outros médicos, outros doutores, poderia tratar qualquer patologia de coluna com um alto índice de sucesso. Essa estratégia de conteúdo levou, no último ano, mais de 500 mil de pessoas para o site do Instituto e gerou, né, esses milhares de leads e centenas de clientes
né, de pacientes de tratamento de coluna. Os mais diversos tipos de tratamento, desde fisioterapia, para casos em que não era indicado uma cirurgia, até cirurgias de alta complexidade e o pós-cirúrgico, né, toda a recuperação do paciente e a readequação da vida dele dependendo do tipo de cirurgia que ele foi submetido. Se você está desenvolvendo conteúdo na área médica, você precisa usar esse tipo de estratégia. Se colocar como especialista, apresentar soluções para tudo que o paciente está sentindo, né? Imagina que naquele momento ele tem uma série de inseguranças a respeito de como vai ser o tratamento de saúde dele, uma série de dúvidas de como vai ser a qualidade de vida dele depois do tratamento, uma série de dúvidas a respeito da competência dos médicos que vão fazer o tratamento dele. Tenta pegar uma analogia do seu mercado de saúde com essas informações. Entender as suas personas e como é que elas estão se sentindo em relação a esses problemas de saúde. Como elas querem ser tratadas, quais são as angústias que eles têm, quais são as dores emocionais que eles estão sentindo e quais gatilhos fazem com que eles entrem em contato com você. Então, se você procura um médico especialista que pode te dar melhor orientação sobre esse tratamento específico, fale com a gente. Então, a gente tem um recurso no site do IPC, por exemplo, que é o agendamento de consulta. Existe um outro recurso que é bem pouco utilizado em marketing de conteúdo, que são os assessments, né? São testes que você pode fazer. Existe lá no site o teste da coluna, para que as pessoas possam responder alguns sintomas que elas têm e ter um pré-diagnóstico de qual tipo de problema de coluna eles têm e se é recomendável marcar uma consulta ou não. Esse tipo de teste tende a converter uma quantidade de leads muito maior. E você vê uma porcentagem micronesimal de empresas usando essa estratégia de conteúdo no Brasil. Ela é mais comum lá fora, mas ela é bastante incomum aqui. Então, se você pensa em trabalhar na área de saúde, use esses insights para o teu negócio, para a forma como você quer se posicionar. Se você está começando a desenvolver o seu projeto, o seu produto, né, ou serviço na área de saúde, pesquisa primeiro o que já existe no mercado e fala com as pessoas. Tenta identificar um grupo beta de clientes, né, ou um grupo alfa, e conversar com eles antes de desenvolver a solução. Ver quais problemas esses clientes já enfrentaram no tratamento de saúde deles. Conversa com os familiares. Tenta levantar pesquisas que existam na área para definir o quanto os pacientes têm qualidade de vida ou não, como deve ser feito o tratamento. Procure entender o mercado antes de pensar num produto específico ou num serviço. Existem milhares de oportunidades na área de saúde no Brasil hoje. A gente tem uma população que melhorou bastante de renda e de qualidade de vida, que tem mais condições de investir em tratamentos, em medicamentos, que tem uma longevidade muito maior e uma população que está envelhecendo muito rápido. Por exemplo, existem pouquíssimos geriatras no Brasil para a quantidade de idosos que a gente vai ter dentro de uma década, dentro de 2 décadas. Não existem formações específicas o suficiente para formar médicos especializados em geriatria para dar conta da quantidade de pessoas de idade que a gente vai ter no Brasil dentro de alguns poucos anos, 1 ou 2 décadas. Então, é uma oportunidade muito grande para se desenvolver tratamentos e soluções na área de saúde para esse determinado público. Se é esse o seu caso, vale a pena estudar, já existem uma série de cases online falando sobre esse mercado e, principalmente, falar diretamente com as suas pessoas. Ninguém melhor do que o cliente para dizer para a gente como se sente, para dizer para a gente quais são as dificuldades que ele tem. E ninguém melhor do que ele para indicar quais seriam as soluções que mais o fariam se sentir satisfeito com aquilo que você eventualmente pode oferecer. Então, espero que essas respostas possam ter te dado uma pista e alguns insights. Se você quiser saber mais sobre marketing de conteúdo, é só acessar marketingdeconteúdo.com.br/eu quero saber mais, se cadastrar e poder baixar os materiais que a gente tem online. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e até o próximo.